E aí, pessoal, dando sequência ao nosso quarto vídeo de modelagem dos processos erosivos no contexto de bacias hidrográficas. Agora nós vamos determinar aqui o fator de erodibilidade do solo, fator K, a partir de bases de dados que a gente encontra disponível em diversos lugares. Aqui, como se trata do estado do Espírito Santo, a nossa base de dados é o GeoBases ES. E nela aqui, por meio do servidor WFS, eu consegui ter acesso a esse dado. Vocês já sabem como é que obtém esses dados do tipo WFS, mas caso hajam dúvidas, vocês podem me procurar. A base de dados disponível já inclui todas as informações necessárias para desenvolvimento do trabalho, lembrando que lá inclui também um trabalho que eu deixei, um PDF, com algumas informações e resultados e definições dos elementos para determinar a erosão. Então, aqui nós temos aqui o mapa de solos, certo? E se observarmos a tabela de atributos dele, então a gente ativa a camada, tabela de atributos, nós temos uma série de informações, tá? Algumas informações dessas não são tão precisas, por quê? Porque essa informação ela foi recortada de um mapa maior, então a gente não vai utilizar. Para esse trabalho, nós vamos utilizar a classificação em primeira ordem, segundo a CIB 13. Então, aqui, todas essas outras informações ou não estão preenchidas ou elas não são precisas, né? Não com relação às classificações, mas, por exemplo, aqui área, perímetro, etc, e etc. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai editar e aqui nesse botão aqui chamado organizar colunas e ao lado dele excluir campo. A gente vai precisar desses dois botões. Primeiro a gente vai excluir os campos que não são necessários. Eu sempre deixo a coluna ID, então mantenho ela sempre. A classificação, primeira ordem, CIB13 eu vou manter também, tá? Então todas as outras mantendo FID eu vou remover. E agora nós vamos remover daqui para baixo, todas, sem exceção. Vamos limpar para a gente ter uma melhor visualização. Então, beleza, já mando salvar e já posso pedir para sair do modo de edição se eu quiser. Mas antes disso, eu vou criar uma nova coluna. Nessa coluna, eu vou incluir algumas informações úteis. Que informação é essa? Essa informação são as informações de erodibilidade do solo do trabalho que a gente encontrou do Bertone Lombardi Neto. Então aqui está o nosso captura de tela aqui, eu não alterei o nome, mas eu posso alterar, então a gente pode vir aqui em renomear e pode botar aqui, ó, fator K tabela, beleza? Então a gente pode ir até essa camada e estamos com ela aqui, como vocês podem ver. Então eu posso até ampliar para poder tornar melhor ou mais visível, né? Tá bem próximo aqui, então a gente pode ver os tipos de solo. E aqui com referência ao horizonte A e o horizonte B. Vamos trabalhar com o horizonte A, nós estamos trabalhando com erosão laminar da superfície, então não faz sentido eu trabalhar com o horizonte B nesse momento. É claro que se estivesse trabalhando com área muito degradada, onde os processos erosivos estão muito avançados, atingindo o horizonte B, a conversa seria outra, mas no caso, horizonte A. Algumas dessas informações não vão ser idênticas ao que está na tabela, tá? Então a gente vai ter que fazer algumas adaptações, até porque essa base de dados é uma, e essa base de dados aqui, ela é do levantamento Radam Brasil, se eu não me engano. Então, essa informação ela tem uma idade que a classificação de solos era anterior à da CIB. Então, a gente vai ter que fazer algumas adaptações, tá? Inclusive porque também o que tem nessa tabela, nem tudo alcança a nossa área. Então, a gente vai ter que fazer algumas aproximações, considerando as propriedades do solo. O objetivo nosso não é fazer com uma precisão exata, porque a gente não tem todas as informações exatas, mas entender como funciona o processo e tentar modelar com as informações disponíveis. Não vai ser preciso, mas vai ser o mais próximo possível do preciso. E vai ser ótimo e vai ser excelente o resultado, vocês vão ver. E isso vocês podem fazer para qualquer área, porque muito dificilmente vocês vão ter áreas precisas de solo. O ideal aqui é sempre fazer uma aproximação. Então, vocês podem ver que na tabela de atributos nós temos informações redundantes. Se a gente mandar ordenar por ordem alfabética clicando no cabeçalho da coluna, vocês vão ver. Quando é assim, isso gera para a gente o número de objetos, né? O número de feições no modelo digital de elevação muito grande. Vamos voltar lá para o nosso mapa de solos.
Então, voltando para ele. Quando eu clico em uma feição repetida, por exemplo, o neossolo litólico distrófico, nós temos aqui 3 feições, né? Então eu selecionei uma, está ali, a segunda e a terceira. Então são 3 objetos independentes. Tá? Mesma coisa para o latossolo amarelo. Ó. Uma feição aqui, outra feição, outra feição, outra feição. Então são informações redundantes. Se eu for incluir informações do fator de erodibilidade, elas vão se repetir. E não tem necessidade, porque quando eu for transformar esses dados vetoriais, que é o nosso próximo passo, em dados matriciais, o pixel, cada pixel é uma unidade individualizada. Então não interessa se o que vinha antes, o que precedia, era multiparte ou parte simples, entendeu? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar a operação de dissolver, uma operação de geoprocessamento para simplificar essas geometrias e reduzir o número de redundância de informações, porque para a gente cadastrar é complicado. Uma coisa é você trabalhar com um mapa de solos, que até não tem tantas feições assim, mas um mapa de uso e ocupação do solo, como vocês vão ver, o próximo dado, nós vamos ter mais de 50 mil feições e é quase impossível a gente fazer esse trabalho manualmente. Então, nós vamos aqui em vetor, geoprocessamento, dissolver. Que nós vamos dissolver o solo INCRA, baseado em que? Aqui tem a opção dissolver campos. Né? Então, nós vamos abrir e quem nós vamos dissolver? CIB13. Então, retornando, ok. Feito isso, a gente já vai mandar executar. E se quiser, pode salvar direto. Eu gosto de executar como temporário para visualizar primeiro, caso haja algum problema, para não salvar desnecessariamente uma camada que possa ter problemas. Então, vamos executar, já executou rápido, como vocês podem ver. Vou mandar tirar do modo de edição daqui, não tem mais interesse para mim, tá? Posso fechar essa tabela de atributos e vou abrir a tabela de atributos do dissolvido. Abrindo, vocês percebam, reduziu muito, né? Reduziu para apenas 12 feições. E isso para mim é excelente para trabalhar com vocês aqui. Então nós vamos entrar agora no modo de edição e nós vamos criar uma nova coluna. Até o momento a gente aprendeu a criar colunas pela calculadora de campo. Dessa vez a gente vai criar diretamente na própria tabela de atributos com essa informação aqui, ó, que é novo campo, tá? Então com essa coluna novo campo nós vamos colocar o nome fator underline K. Título de coluna, cabeçalho de coluna nunca pode possuir caractere especial, nunca, nunca, porque vai gerar erros, vai gerar problemas para vocês e muitas vezes vocês nem vão saber de onde está vindo esse erro e simplesmente o nome do cabeçalho da coluna é a fonte do problema. O tipo de dado é um tipo de dado real, tá? E a precisão 3, vamos botar a precisão um pouquinho maior, botar a precisão 4, para garantir que a gente vai alcançar precisamente aqueles valores da tabela, tá? Deu ok, perfeito. E agora qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é irmos até a nossa tabela do fator K. E nessa tabela agora a gente vai fazer a inclusão das informações do horizonte A dela para os nossos solos. Então aqui primeiro nós temos aqui argissolo vermelho distrófico. Quem aqui seria esse argissolo vermelho distrófico ou que se aproxima, né? Aqui nós não temos argissolo vermelho distrófico. Nós temos amarelo distrófico, vermelho eutrófico, vermelho amarelo distrófico típico. E aqui nós temos argissolo vermelho distrófico típico. É o que mais se aproxima. Então nós vamos utilizar ele. Tá? Então argissolo vermelho amarelo distrófico típico. Valor 0,0466. 0,0466. O próximo é argissolo vermelho eutrófico abrútico. O mesmo valor para esse argissolo vermelho eutrófico câmbico. Então, argissolo vermelho eutrófico câmbico vai ser para esse abrútico. Tá? O valor dele vai ser 0,0178. Então, 0,0178. O argissolo vermelho eutrófico nitossólico, tá? Então, aqui nós temos uma classificação que ela é muito próxima do próprio nitossolo, né? A diferença deles vão ser algumas pequenas diferenças, como origem do material de origem e também o desenvolvimento do horizonte A, tá? Então, aqui o argissolo vermelho eutrófico nitossólico, a gente pode utilizar para esse argissolo vermelho eutrófico típico moderado,
tá? A gente vai manter, o nitossolo costuma ser o A fraco. Então a gente vai manter esse valor para poder aproximar o máximo que a gente puder, vendo que não há todas as informações. Então aqui 0.0228, beleza? Conferindo? Tá conferindo. Argissolo vermelho eutrófico típico. Aí sim, de fato, a gente tem aqui nosso argissolo vermelho eutrófico típico, né? Que seria esse mesmo valor também de 0.0228. Vamos manter 0.0228. Seguido do argissolo vermelho amarelo distrófico típico. Então nós temos aqui nosso argissolo vermelho amarelo distrófico típico, que é o nosso 0.0466. O cambissolo áplico, TB distrófico, cambissolo áplico, TB distrófico. Aqui temos o latossólico e o típico. Então nós vamos utilizar esse 0.441, 0.0441. O chernossolo argilúfico nós não temos nessa tabela, mas nós temos aqui um nitossolo áplico eutroférrico chernossólico. Eu estava dando uma olhada nos mapeamentos que foram feitos na região desse trabalho e teve uma atualização em que esses nitossolos vermelhos aqui, chernossólicos, eutroférricos chernossólicos, eles foram classificados para chernossolos ou parte rênsico ou parte argilúvico. Então a gente vai colocar a informação desse nitossolo áplico eutroférrico chernossólico, que é 0.0104 aqui, tá? 0.0104. Nós temos o latossolo amarelo distrófico típico. Então aqui nossos latossolos aqui, né? Latossolo amarelo distrófico típico 0.0570, tá? 0.0570. Neossolo flúvico. Os nossos neossolos aqui, a gente só tem o quartzia arênico e mais nenhum. E tem o litólico, tem outros, entendeu? Assim, como a gente não tem nada que se aproxima do neossolo aqui, a gente vai colocar todos os valores desse, tá? Para poder até ganhar tempo. Então é 0.1448. Então vamos manter 0.1448 para todos. Seguindo aqui, 0.1448. Beleza. Então os neossolos feitos, faltando só o nitossolo vermelho eutrófico, tá? Então aqui o nosso nitossolo vermelho eutrófico, temos dois tipos aqui, como a gente já marcou o nitossólico, o chernossólico, vamos colocar esse aqui vermelho eutroférrico típico, tá? Que é o mesmo, inclusive, então 0.0081, tá? E aqui a gente concluiu então todo o processo de edição. Eu falei que a gente utilizaria esse botão de organizar colunas porque a gente simplesmente pode estar movimentando elas. Coloquei o fator K antes do tipo de solo para visualizar o valor, mas quando estava aquele montão de coluna a gente também poderia ter feito isso. Acabou que eu achei melhor a gente remover as colunas e deixar só aquelas que a gente vai utilizar para a prática. Então salvei. Perfeito. A gente não precisa mais analisar essa tabela. Vamos voltar para o nosso solo. INCRA. Perdão, assim. Lembrando, né? Como a gente já editou aqui, a gente pode salvar. Deu tudo certo, né? Posso até remover esse solo INCRA aqui, porque não vai ser utilizado. E vou exportar, né? Guardar elemento como. Botar na nossa pasta ali do projeto. Como estou fazendo aqui agora, eu vou botar aqui, ó, fator solos. Sistema de projeção, tá certo? Então, ok. Tá feito, já posso remover o dissolvido aqui, ó, a camada temporária. Esse aqui é o problema. Se o QGIS fecha e abre, isso aqui se perde. Então, já estou removendo. Perfeito. Feito isso, agora nós vamos fazer o procedimento de transformação do dado vetorial matricial. Nós vamos fazer de duas formas, tá? Eu vou colocar de duas formas. Para uns, um jeito pode dar certo, para outros, outro jeito. Então, eu gosto muito de utilizar a ferramenta do Grass, tá? Mas eu já vi que com alguns alunos não deram certo. Então, eu vou começar pela do Grass, depois a gente pode fazer da outra forma,
e vocês fiquem à vontade de utilizar a ferramenta que melhor se adequar ao seu uso, tá? Então vem aqui na caixa de processamento, caixa de ferramentas e vamos procurar aqui, ó, por v.to.rast. Tá aqui, ó, v.toRast. Abrindo essa tabela aqui, a gente vai ver a camada, então fator K solos, ok. E aqui nós vamos selecionar a feição, tem 3 feições, área, linha e ponto. No caso é um polígono, então é área a expressão dela, tá? E aqui, ó, aqui são algumas informações de consulta, se você quiser incluir, não é o caso. E aqui o raster fonte, né? No caso que nós vamos querer utilizar informação do dado vetorial. Então, ATTR significa de atributo em inglês. Então aqui fala, ó, o nome da coluna que tem o atributo parâmetro, o parâmetro atributo, entendeu? Então, fator K. Beleza. Não preciso fazer mais nada. Seguindo adiante, se a gente tivesse mudado a opção, por exemplo, para val, aqui falaria, ó, então se for val, todos os valores vão ser 1. No nosso caso, é atributo, então tá tudo certo, não preenche nada aqui. Aqui é a extensão do Grass. O Grass sempre tem essa questão da extensão. Se você não colocar, pode falar que deu algum problema no processamento. Então a gente vem aqui e marca a partir da camada, a própria camada fator K solos ou o limite da bacia. Vou botar limite da bacia. Pronto. E o tamanho da célula. No nosso projeto a gente está trabalhando com pixel 30 metros, então 30. Lembrando que esses valores que a gente coloca é sempre baseado no sistema de projeção da camada, sistema de projeção do projeto, tá? A gente está trabalhando no TM, então realmente esse 30 se refere a metros. Então, feito isso, eu vou executar e vou ver esse raster temporário, o que vai sair, tá? E concluído aqui o processo de vetorização, tá? Vocês podem perceber que alguns valores aqui desapareceram, não se assustem, tá? É por conta do valor do pixel que foi assumido, a unidade de escala de legenda ela não reconhece valor, determinados valores. Eu acho que, se eu não me engano, é um valor abaixo de 0,1 ou 0,1, alguma coisa. E aí, o que você faz para corrigir isso? Não é um problema, né? Porque a camada de baixo aqui, tá vendo? Ó? Não é problema, tá? A gente vem aqui no raster, vem em simbologia, tá? Vamos até mudar porque essa barra de cores gama aqui, ela é muito grande. Então a gente vai alterar aqui a barra de cores, vamos botar um espectral mesmo, só para título. Ah, continua grande, é porque a gente ainda não mandou classificar. Classificou, reduziu pra caramba, né? Beleza, é só para visualizar. Se vocês quiserem também, vocês poderiam colocar uma barra de cores, sei lá, uma coisa aleatória, mas não é o caso, pode ser esse aqui mesmo. Tá, então eu mando aplicar. Então tá aqui os meus valores de solo, dos menores valores para os maiores. E aqui tá tudo bonitinho. Perfeito? Tá. A segunda forma de converter o vetor para raster é a seguinte. Então vamos deixar esse aqui. Só vou deixar ele aqui, eu vou renomear, vou botar o seguinte, ó, rasterizado underline grass. Não tá salvo, tá, pessoal? Não tá salvo, é só uma camada temporária. Então vou desativar. A outra forma é uma função do GEDAL chamado rasterize. Então eu boto aqui rasterize. Opa. Então aqui vai ter algumas funções GEDAL. Converter vetor para raster, rasterizar. Então a camada também é fator K. Qual é o campo que a gente vai utilizar? O campo fator K. O valor fixo é só se a gente não preenchesse isso, tá? Ele receberia um valor 0, por exemplo. Unidade do tamanho de saída, isso aqui é importante. A gente não pode confundir colocar pixel, tá? Vai dar um resultado bem diferente, porque ele vai se referir com relação ao pixel da escala. Não vai ser legal. Então a gente coloca unidade georreferenciadas, porque ele vai se basear no sistema métrico para criar uma feição do pixel. Tá? Então o seu pixel vai ser baseado na unidade georreferenciada, que a gente vai dizer aqui, ó, 30, 30. Então nosso pixel vai ter 30 metros de largura e 30 metros de altura. Não altura fator Z vertical, altura XY, né, do pixel, como se fosse uma figura geométrica. Então 30 metros. A extensão é bom informar sempre, vou botar o limite da bacia. O valor sem dados, se você quiser colocar, tá? Se quiser colocar, não precisa.
Tem gente que costuma colocar o menos 9.999 como por padrão. Eu vou deixar, mas não precisa colocar, tá? Feito tudo isso, a gente pode mandar executar, tá? O tipo de dado é float 32, que é o dado tipo real também. Então eu mandei executar e gerou um resultado parecido, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai editar as cores para ver se parece com esse rasterizado aqui do Grass. Então a gente vai utilizar o mesmo critério, falsa cor, espectral, mandei aplicar. Então a gente pode perceber, ó, não mudou nada, né? Exatamente a mesma coisa. Então, tá aí agora sim, concluindo o vídeo. Vocês fiquem à vontade para tirar dúvidas, esclarecimento. E é isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.